Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o fim de semana? Como foi o seu longão? Nós ainda não tivemos nenhum carpediano participando de provas em 2024, pois estamos no início da nossa preparação geral, ou seja, no período de base. Nós participaremos sim de algumas provas nos meses de janeiro, fevereiro e março, que contemplam o período de preparação geral, mas essas provas serão como provas treino. Essas provas têm como objetivo aumentar o nosso volume, a nossa intensidade, fazer com que a gente vá aos poucos ganhando o ritmo de prova novamente, mas nós não colheremos os melhores resultados ainda no início do ano, já que nós não estamos em período de preparação específica, nós não faremos polimento para essas provas, mas é interessante participar de algumas provas sim, para que a gente tenha esses ganhos que eu falei anteriormente e também para que a gente não se afaste por muito tempo do clima da prova, né? Da adrenalina que a gente sente ao competir e como a gente administra essas sensações, esses sentimentos, é muito importante que a gente tenha, então, o hábito de participar de provas para que a gente não sinta tanta pressão quando nós chegarmos na nossa prova-alvo. Então, isso é muito interessante, é se acostumar com o clima da largada, da chegada, ali como a gente para beber água, né? Como a gente pega água para beber, na verdade a gente não para, mas como a gente pega água para beber, como a gente bebe água correndo, tá? Isso é uma dica que eu quero dar para vocês, aproveitando então o gancho. Galera, ao invés de você abrir o copo inteiro e ficar bebendo água, entra ar junto, é muito ruim. Uma forma muito prática de você beber água na prova é você fazer um furo com o dedo. Você pega o copo e faz um furo pequeno. Quando você faz esse furo, você coloca então esse furinho na boca e aperta o copinho, que daí vai vir um jato de água praticamente sem ar nenhum. E você vai engolir então aquela água sem o ar, que não vai te dar aquele desconforto de depois ficar voltando aquele ar e você ficar rotando após beber água, tá? Então fazer esse furinho e apertar faz com que essa água entre praticamente sem que você engula ar junto, é apenas água. E o restinho você joga na cabeça e manda ver, tá? Fica a dica aí. E já vai treinando isso nessas provas treino. Prova treino é justamente pra gente treinar isso, pra gente treinar também vestimenta, tênis, meia. Tudo isso, essas provas de início do ano vão ajudar você a ganhar experiências para as provas alvos aí, mas no final do semestre, já que depois no segundo semestre a gente tem um novo ciclo e aí no final do segundo semestre a gente vai ter as provas alvos também do segundo semestre, beleza? Vamos explicar então os treinos dessa semana, são treinos com objetivos da base, né, da preparação de base. Então, eu vou explicar os 3 principais treinos da semana, tá, pessoal? Isso é muito importante que eu deixe claro aqui, que eu explico os 3 principais treinos da semana, que a maioria dos nossos alunos executam esses 3 treinos, mas muitos alunos que têm como objetivo provas mais longas, como maratonas e meias maratonas, vão ter treinos adicionais às suas planilhas. Eu não explico esses treinos aqui no vídeo, porque são treinos muito simples. São treinos de rodagem de baixa intensidade, treinos contínuos de baixa intensidade por um tempo, pode ser de 20 a 30 minutos, de 30 a 40, de 40 a 50 minutos, dependendo da fase do treinamento e dos seus objetivos. Mas são treinos onde você faz a rodagem plana em zona 1 ou zona 2 por esse tempo, então ela é muito simples de ser executado, não tem maiores detalhes a serem explicados. Mas qualquer dúvida, estamos sempre à disposição pelo WhatsApp para explicar esses treinos também. Então vamos às explicações dos 3 principais treinos da semana, beleza? Como estamos em período de preparação geral, nós começaremos com um treino de fortalecimento específico. Já expliquei aqui o que é o fortalecimento específico. É adicionar carga na mecânica da corrida, no mesmo movimento que você faz correndo, só que com mais carga. Como a gente faz isso? A gente faz isso em aclives, em subida, onde a carga será justamente a luta contra a gravidade, né? De forma mais perpendicular à gravidade, a força da gravidade. Também podemos fazer isso com piso fofo, como areia, tá? E podemos fazer isso também arrastando objetos, né? Com cinturão de tração, tal. Aqui que não vem ao caso, isso seria mais um trabalho de personal running. Quem tiver interesse também, a gente faz esse tipo de trabalho, oferece esse tipo de serviço, onde um personal trainer acompanha somente você, tá? Para esse vídeo eu estou explicando então para o grupo de corrida presencial e para o grupo de corrida do treinamento à distância, beleza? Então nós utilizamos estratégias que são mais práticas para a gente utilizar com bastante alunos, bastante pessoas no treinamento, seja no treinamento à distância, né, onde essas pessoas executarão os seus treinos sozinhas, com a orientação via
redes sociais aqui, né, a orientação à distância, e o nosso grupo de corrida presencial. Vamos lá então, o primeiro treino dessa semana, que é um treino cujo objetivo principal é o ganho de força específica, ou seja, força na panturrilha, nos posteriores de coxa, nos glúteos e no quadríceps, tá? Também lombar vai trabalhar bastante nesse treino, onde nós vamos introduzir os treinos com aclive. Esse primeiro treino funciona da seguinte maneira: você realiza o aquecimento bem caprichado, depois você alonga um pouquinho e a gente vai começar então com um aclive, uma subida de 100 metros em Z4. Essa Z4, pessoal, é intensidade de Z4 e não pace de Z4. Qual a diferença? Na subida, se você tentar colocar um pace de Z4, você vai facilmente para Z5B, Z5C, dependendo da inclinação da subida, porque a intensidade ela vai respeitar a sua velocidade e também a altimetria, também o ganho de elevação vai aumentar a sua intensidade fisiológica. Então, intensidade de Z4 quer dizer que a gente vai praticamente, dependendo da inclinação da subida, quanto mais íngreme for a subida, um pace de Z2 pode facilmente fazer com que você chegue na intensidade de Z4, ou seja, na produção de íons de hidrogênio, na produção de metabólitos, de resíduos do metabolismo, que são responsáveis por gerar uma sensação de intensidade muito alta, tá? Como o lactato também sobe com essa intensidade mais alta devido ao aclive. Então vocês vão praticamente manter um pace de Z2 numa subida íngreme por 100 metros e descer em Z1, descem bem devagar, correndo levemente ou mesmo caminhando na descida. Uma estratégia para quem sente dor patelar, para quem tem uma sensibilidade na frente do joelho, é descer de costas, tá? Uma ferramenta interessante para tirar essa sobrecarga do joelho, jogando essa sobrecarga lá para a panturrilha, é descer caminhando de costas. Então, 100 metros correndo num pace de Z2, que vai gerar uma intensidade relativa a Z4, descendo em zona 1 ou zona 2, descendo caminhando de frente ou de costas ou trotando de frente, e depois vocês farão 1 km em zona 2. Após esse 1 km em zona 2, vocês vão fazer mais um aclive, 100 metros forte, por 100 metros devagar. Lembrando que o forte não necessariamente você vai ganhar muita velocidade, mas só o fato de você tentar manter a velocidade de Z2 subindo vai tornar o esforço muito intenso, muito forte, tá bom? Vocês vão percorrer uns 100 metros após a subida e descida para realizar o segundo aclive. Depois de realizar esse segundo aclive, vocês percorrerão mais 1 km em zona 2. E assim por diante. Talvez você tenha na sua planilha 3 vezes, né? 3 subidas. Então você faz uma, sobe e desce, faz 1 km, depois sobe e desce, corre por 100 metros, mais sobe e desce, então são 2. Depois percorre 1 km e depois vai para 3. Sobe forte, desce devagar uma vez, percorre 100 metros no plano, ainda recuperando da primeira subida. Sobe e desce mais uma vez, percorre mais 100 metros, sobe e desce a terceira vez, percorre mais 100, depois da terceira vez você conclui mais 1 km, tá bom? E assim por diante. Pode ser que você tenha que fazer 4 subidas depois, pode ser que você tenha que fazer 5 subidas depois, tá bom? Então dê uma olhada na sua planilha, quantas subidas você vai terminar fazendo, né? E você, na verdade, vai terminar com 1 km em Z2, mas a última sequência de aclives pode ser 3, pode ser 4, ou pode ser 5. Dê uma olhadinha na sua planilha para você verificar qual o número de subidas e descidas você tem que fazer. E lembre de percorrer uns 100 metros entre uma subida e outra, tá? Durante o bloco. Depois do bloco de subidas, você percorre sempre 1 km, tá? Ficou claro, galera? Qualquer dúvida, me manda mensagem aqui que eu explico melhor para vocês. Mas é isso. Antes do primeiro quilômetro você faz uma subida, antes do segundo quilômetro você faz 2 subidas e antes do terceiro quilômetro você faz 3 subidas.
tá bom? E se você tiver mais, antes do 4º quilômetro você faz 4 subidas e assim por diante, e coloca entre uma subida e outra, quando a partir da segunda volta, né, coloca sempre 100 metros de caminhada entre elas, para dar um intervalo maior, já que é o primeiro treino de subidas. Depois nós faremos treinos de subidas com intervalo menor, onde o intervalo é apenas a descida mesmo, já sobe de novo. No caso desse treino de hoje, vocês vão fazer um intervalo maior no plano ali, tá bom? Beleza, galera? Ficou claro? Então esse é o treino um pouco mais complexo de ser executado na semana, tá? Ele precisa de mais tempo aqui para ser explicado. O segundo treino é um treino de rodagem leve e o terceiro treino é o longo, que também é uma rodagem leve por mais tempo, né? Por uma quilometragem maior também. Então a rodagem da semana é uma rodagem leve. Oi, Helena! Oi, papai. Pode entrar, meu amor. Dá um oizinho pra galera. Então a segunda rodagem da semana é uma rodagem leve e o terceiro treino importante da semana é o longão, onde é uma rodagem também leve, só que mais duradoura, e é muito importante a gente realizar o treino longo, tá, pessoal? De baixa intensidade. O treino longo ele tem que ser realizado em baixa intensidade para ele gerar os benefícios que ele pode gerar, tá? Porque o fato de você se manter bastante tempo em atividade aeróbica vai fazer com que o seu sangue tenha que entrar no músculo por muito tempo, né? E esse sangue entrando no músculo para ofertar oxigênio, para ofertar glicose, para ofertar água, vai fazer com que novos caminhos de perfusão do sangue na musculatura sejam criados, o que a gente chama de angiogênese, que é a gênese de novos vasos sanguíneos, novos capilares sanguíneos. Isso só acontece em treinos bem longos, treinos duradouros e de baixa intensidade, porque a baixa intensidade faz com que a energia venha de fora do músculo. E a alta intensidade utiliza a energia que já está dentro do músculo, não necessitando de tanta entrada de oxigênio, né? Porque são exercícios normalmente anaeróbicos, tá? Que não precisam de oxigênio. Exercício de baixa intensidade, que tem característica aeróbica, precisa de oxigênio. Esse oxigênio vem do sangue, então o sangue precisa entrar na musculatura, e mais caminhos para esse sangue entrar na musculatura faz com que a nossa performance aeróbica melhore, tá bom? Principalmente provas mais longas. Mas lembrando que provas a partir aí de 1,5 km já são predominantemente aeróbicas, tá? Só que com uma participação anaeróbica maior do que provas mais longas. Beleza, galera? Então esses são os 3 treinos da semana. Qualquer dúvida estamos à disposição. Um forte abraço para vocês, ótimos treinos. Caprichem aí no treino de rampa e nos treinos de rodagem. E vamos caprichar na base para que a gente tenha um período específico cheio de resultados positivos. Valeu? Um abraço. Dá um tchauzinho aqui pra galera, Helena. Beijo, turma.